Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir, né? Últimos dias, hoje já é dia 27 de dezembro, nosso penúltimo, não, antepenúltimo, né, dia. Nós temos hoje sexta, aí sábado e domingo finalizamos então nossa leitura, dia 29, tá bom? Vamos seguir agora com o livro de Apocalipse, né? A carta que João escreve e que praticamente é essa revelação que ele recebe de Jesus Cristo, né? A própria palavra vai dizer aqui para nós que foi uma revelação que ele recebe do próprio Senhor. Vamos lá, então, Apocalipse, hoje nós vamos ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Os 5 primeiros capítulos a gente vai ler. Amanhã fazemos do 6 ao 11 e no domingo do 12 ao 22. Se vocês quiserem fracionar esses textos um pouquinho mais, fiquem à vontade, porque como nós temos aí 2 dias, 30 e 31 sem leitura, se vocês quiserem fazer a leitura um pouco mais espaçada, né, podem fazer menos capítulos por dia e aproveitar esses 2 dias aí que a gente tem de lambuja aí, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer menos capítulos por dia, fiquem à vontade, para não ficar muito puxada a leitura aí, tá bom? Se não, em 3 dias a gente finaliza aqui o livro de Apocalipse. Então, capítulo 1 de Apocalipse diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, capítulo 1, João já começa falando sobre essa revelação
que ele recebe do próprio Deus, uma voz que fala com ele. Quando ele olha, ele tem uma visão muito parecida com Ezequiel, muito parecida com Isaías, de alguém com vestes brancas, o cabelo branco, os olhos como chamas de fogo. E a gente sabe que João está tendo uma visão do próprio Cristo ressurreto. E é ele quem está falando com João na maioria das vezes. Em outros momentos tem um anjo falando com ele, ele mesmo vai mostrando isso durante a leitura. E a gente sabe que o que ele está escrevendo tem a ver com tudo que vai acontecer nos últimos dias. Tudo que está por vir a respeito do arrebatamento, a respeito de Cristo vindo nas nuvens, a respeito de todo o tempo do milênio e tudo que Deus vai fazer com esse juízo sobre a terra, muito parecido com o dilúvio. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como o bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras.
Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que ele venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João agora começa a receber do próprio Senhor cartas, né, para serem escritas e enviadas às 7 igrejas que estão na Ásia, né, ali na região da Turquia. Então começa por Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e a gente vai ver as outras em seguida. Então o capítulo 2 fala dessas primeiras cartas que são escritas, nessas primeiras 4 cartas que estão sendo escritas, e cada uma delas existe um alerta, uma exortação, um elogio, uma chamada do próprio Senhor ao arrependimento, né? Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, porque eu creio que essas igrejas, essa representação das 7 igrejas tem a ver com cada pessoa, né, que está dentro da igreja hoje e que muitas vezes está cometendo os mesmos erros que as 7 igrejas da Ásia estavam cometendo. Não acredito que sejam cartas específicas hoje para uma igreja em específico, mas a igreja de Cristo na Terra, ela precisa ler essas cartas e encontrar onde é que ela está errando, se consertar, né? Realmente voltar para o prumo, voltar para a direção do Senhor, alinhar, né, a sua vida com a própria palavra, porque nós estamos inseridos praticamente nas 7, se nós estivermos cometendo esses mesmos erros. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, capítulo 3 são as outras 3 igrejas, né, que faltavam, né, as 4 primeiras no capítulo 2 e as 3 últimas no capítulo 3. Então, a gente tem 7 igrejas aí que estão recebendo essas cartas e que cada uma delas, Deus tem uma mensagem específica, mas elas são a representação de um corpo completo de Cristo, né? De um povo que está espalhado sobre toda a terra e que precisa estar sempre alinhado com a palavra de Deus, precisa estar sempre atento àquilo que tem chamado mais a sua atenção do que a própria presença de Deus, aquilo que talvez tenha tentado tirar o foco do verdadeiro evangelho e tudo que a gente já tem lido durante todo esse ano de 2024 dentro da palavra, né? Deus está escrevendo uma história completa onde tudo que nós precisamos para viver uma vida plena e maravilhosa com Ele está aqui nessa palavra. Capítulo 4. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Capítulo 4 é uma visão muito parecida com aquela que Ezequiel também tem do trono de Deus. Isaías também teve essa mesma visão. Outros profetas, né, tiveram a visão. Paulo também diz que ele foi até o 3º céu. Então, essas pessoas, elas têm uma revelação de Cristo assentado nesse trono, reinando realmente a partir do trono lá no céu, porque elas precisam compreender coisas espirituais que elas estão para escrever. E João aqui precisava então ter essa visão tão poderosa de Cristo ressurreto e assentado no seu trono, governando toda a terra, porque tudo aquilo que o Senhor iria dar para ele agora, como revelação do que haveria de vir, era muito poderoso. Ele precisava entender a grandiosidade do poder e da glória e da majestade do Senhor. Capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. O capítulo 5 fala desse livro, né, que estava selado, fechado, e que João fala: e agora? O que vai acontecer, né? Tem um livro na mão do Todo-Poderoso, mas não há quem possa abri-lo. E nesse momento o anjo diz: não, fique tranquilo, João. Existe alguém que tem sim o direito de abrir, porque ele morreu em favor de toda a terra, em favor de todos os pecadores. E ele então tem direito de agora abrir esse livro e realmente desatar esses selos, que serão justamente os juízos de Deus sobre a terra. Então, Jesus tem esse poder, porque ele vai vir julgar com justiça, com juízo, porque ele tem todo o poder. Amém? Amanhã a gente vai ler então a partir do capítulo 6 e a gente vai até o 11, né? São capítulos pequenos amanhã. Na verdade, Apocalipse, né? Ele tem capítulos menores, os primeiros são maiores e depois são todos menores, por isso que eles colocaram a leitura um pouco mais extensa para o mesmo dia. Mas que vocês possam estar aí meditando, aproveita esses dias aí, você que está de folga, de férias, né? Descansando aí por conta das festas de final de ano, aproveita para meditar nessa palavra. Apocalipse é um livro tão tremendo, a gente tem estudo aí dele de escatologia, né? A gente fez um estudo bem completo de todo o livro de Apocalipse, Daniel, Mateus 24 e 25, que também fala a escatologia de Jesus. Então, vale a pena a gente meditar um pouquinho mais, né? Ficar aqui em Apocalipse realmente ruminando, deixando o Espírito Santo nos ensinar um pouquinho mais, porque Deus tem uma revelação poderosa para nos dar. Ele diz nos primeiros versículos, né? Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras deste livro, não é? Quer ver? Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse é um livro para a gente estar sempre meditando, lendo, falando sobre ele, né? Lendo ele para outras pessoas também, porque essa é a palavra de Deus para os últimos dias e nós estamos muito perto de cumprir tudo que está escrito nesse livro, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente volta para terminar a nossa leitura aqui essa semana em nome de Jesus. Deus abençoe.